Bem-vindos à nossa aula. Hoje trabalharei com vocês o Império Persa, esse vasto império que se estendeu do Planalto do Irã ao Mediterrâneo. De início, as fontes históricas datam aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, onde algumas tribos nômades, se deslocaram da região que hoje corresponde à Rússia em direção ao Oriente Médio. Dentre essas tribos, não existia uma unificação, eram várias tribos, destacavam-se as tribos persa e a do povo Medo, que tinham como característica criação de ovelhas, a agricultura do trigo. Então aqui um mapa, para vocês terem uma ideia sobre a extensão territorial desse império e sua localização. A partir do século VII a.C., ocorre um processo de unificação entre as tribos na região. E quem vai dominar vai ser justamente o povo Medo. O povo Medo ele vai exercer um período de domínio sobre as tribos, entre elas o povo persa. A partir de 550, as tribos persas vai justamente inverter a situação e vai dominar o povo Medo, sob a liderança de Ciro o Grande, como ficou conhecido. A partir de então, ele vai ter aí um período de governo, que aqui eu destaco nessa linha do tempo algumas conquistas de Ciro, entre elas a mais significativa, que foi a conquista da Babilônia. O Império Persa ele era muito amplo, e uma grande característica dele era justamente, em especial, a característica de seu imperador Ciro, era justamente a tolerância com outros povos. Isso era algo que não era muito comum na época. Então Ciro, quando ele conquistava determinada região, ele costumava manter a cultura daquele povo conquistado, a religião, certo? Bastava que esse povo jurasse fidelidade ao Império Persa e pagasse impostos. Muitas vezes aconteceram casos em que o próprio governante era mantido no poder, só que agora é submetido ao controle do Império Persa. Em 529 a.C., Ciro ele morre em batalhas com tribos da região, e quem assume é o seu filho, Cambises. Cambises ele vai ter um curto governo, porém ele teve uma significativa conquista em 525, com a conquista do Egito. Com o falecimento de Cambises, o parente mais próximo da família real era justamente Dário, que assumiu o comando do império, em 522, e seu governo vai durar de 522 a 486 a.C. Então, durante o reinado de Dário, justamente vai ser o período aí em que o Império Persa ele atinge seu apogeu. Tendo uma extensão territorial aí de quase que 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, assim, um território enorme para ser administrado, e isso implicava, então, um processo de organização para que o poder fosse exercido pela administração central. De qualquer forma, acontecia uma centralização do poder. Para organizar
a administração, aqui eu coloquei esse tópico aqui, né? Ó, a dificuldade de governar um império numa proporção de cerca de mais de 8 quilômetros, de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Era necessário muita habilidade e organização. Para isso, Dário, então, criou uma forma de divisão do território. Ele dividiu o território em unidades, né, que era conhecido como satrápias. Essas satrápias era para vocês compreenderem melhor, era como se fosse uma... Aqui estabelece províncias, né? Então, quer dizer, um lote de terra. Eu estou aqui simplificando, sendo bastante simplista. E nessa satrápia, o governo, né, Dário, ele nomeava um administrador, um sátrapa, como era chamado o administrador das satrápias. Então, os sátrapas eram escolhidos de acordo com a nobreza, lógico, confiança, acesso ao rei, né? Então, tudo isso fazia com que a pessoa pudesse ser nomeado governante de uma unidade dessas. O Império Persa teve em torno de 20 satrápias. 20 satrápias, ele foi dividido. E o que acontecia? Não era só simplesmente entregar então essa satrápia para um governante e deixar. Não, então Dário ele teve justamente de estabelecer mecanismo para manter o controle sobre a administração, para saber se esse sátrapa ele estava governando bem, né? Porque ele mesmo desconfiava, né? Porque esse governante que ele nomeava ia justamente arrecadar impostos e garantir o controle, né? Para que naquela região ali não acontecesse revoltas, não acontecesse problemas. Se isso viesse a acontecer, o governante, né, o sátrapa, poderia ser punido. Com certeza era punido, né? Então, para justamente se inteirar do que estava acontecendo, então Ciro ele criou um sistema, né, muito integrado de informações que recebia até a denominação de olhos e ouvidos do rei. O que era isso, né? Funcionários eram encarregados, né, justamente de colher informações, inspecionar o que estava acontecendo, colher essas informações e passava essas informações para a administração central, para que o rei ficasse sabendo. Aí você fica assim, mas como isso acontecia? Basicamente, uma média entre a cada 25 quilômetros era estabelecido postos, né, onde tinha ali um informante, né, e um cavalo, que era justamente ali a cada 25 quilômetros que acontecia. Uma satrápia entrava em uma rebelião. Imediatamente o funcionário, né, que era responsável pelo esse olhos e ouvidos do rei, né, que era um correio, uma espécie de correio, ele saía, né, com essa informação, corria, digamos aí, 25 quilômetros, lá ele chegava a um posto de correio novamente, passava a informação para outro funcionário e esse camarada corria mais 25 quilômetros até o próximo posto de inspeção. E assim, uma informação do Império, que tinha cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados, chegava ao imperador em pouco tempo. Para a época, isso era fenomenal. Se houvesse alguma irregularidade na satrápia, o governador poderia ser punido, né, podendo inclusive ser punido com a morte. Então, o governo de Dário construiu para oferecer essa estrutura de informações, de toda essa situação. Dário ele construiu uma infraestrutura, né, principalmente estradas, cerca aí de mais de 10 mil quilômetros, né, de estradas, e dentro nessas estradas era justamente estabelecido postos para justamente oferecer a estrutura de informações correios.
Tá aí uma ideia, né, da estrada, né, um mapa, onde poderia chegar até Susa, que era uma das capitais do Império. Né. No sistema de correio havia postos de descanso, onde se trocava mensageiros para que as correspondências fossem entregues rapidamente e chegassem ao seu destino, né, por meio desse sistema. Então, o Império Persa, ele reuniu uma grande diversidade, né, de povos da Mesopotâmia, do Egito, certo? E com essa diversidade, conseguia se unificar ali no único império várias características, né, e conhecimento. Dário também unificou, criou um sistema monetário. Em todo o império era utilizada uma moeda, né, que era chamado darico, que era justamente uma unidade monetária. Todos comercializavam utilizando essa moeda. Né, para você ter a ideia de como o governo era centralizado. O Império Persa tinha várias capitais, Babilônia, né, Susa, Argolis. Era uma grande diversidade de grandes cidades, o que permitiu também uma descentralização da infraestrutura, da cultura. Todas essas grandes cidades aí era construída uma grande infraestrutura, né, de grandes palácios, tudo que necessitava o rei. No aspecto da religião, ficou característico o zoroastrismo, era praticado na região, apesar de existir vários deuses, né, também, mas a predominância era do zoroastrismo, uma religião dualista, em que existia então justamente essa dualidade entre o bem e o mal. Um deus representava o bem, Arnus, que lutava contra o mal, Ahriman. Era muito parecido com a nossa religião. Tinha a ideia de paraíso, né? Paraíso e, digamos aí, que eu poderia dizer, uma espécie de inferno, né? Para aquelas pessoas que não foram justas durante sua vida. Existia uma vida após a morte e também um julgamento, né? Justamente da humanidade no juízo final. Certo? O Império Persa foi o maior império na região do Mediterrâneo por volta de 500 a.C., né? Nesse período também vai dar início aí um processo de expansão, que ele tenta dominar a região da Grécia, só que ficou conhecido nesse período aí como guerras médicas, as guerras grego-persas. Porém, os persas não conseguiram consolidar essa conquista, e isso é o marco inicial do declínio do Império Persa. Digamos aí, a crise final do Império Persa acontece em 330, quando Alexandre o Grande domina a região na famosa Batalha de Gaugamela, derrotando o imperador persa na época, Dário III. Era digamos aí, o fim daquela expansão do Império Persa, daquele apogeu do Império Persa, e o povo persa passa então a ser governado por um rei estrangeiro. Beleza, pessoal? Obrigado, essa foi a nossa aula.